Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 12 de abril de 2026. Qual geração está mais satisfeita com a vida amorosa e sexual? Pesquisa revela. Parte 2. A vida amorosa é um dos pilares do bem-estar e tem impacto direto na forma como as pessoas se sentem no dia a dia. E uma nova pesquisa global da Ipsos mostra que, no Brasil, a satisfação com relacionamentos e vida sexual varia bastante entre cada geração e também entre homens e mulheres. O estudo Love Life Satisfaction 2026 analisou como adultos de diferentes países avaliam aspectos como amor, vida sexual, relacionamento com o parceiro e o sentimento de se sentir amado. Entre os brasileiros, quem lidera o ranking de satisfação é a geração X. Geração X é a mais satisfeita no Brasil de acordo com o levantamento. 67% dos brasileiros nascidos entre 1965 e 1980 dizem estar satisfeitos ou muito satisfeitos com sua vida amorosa e sexual. Esse é o maior índice entre todas as faixas etárias analisadas no país. Na sequência aparecem Millennials, 1981 a 1996, com 61%, Geração Z, 1996 a 2010, com 57%, e Baby Boomers, 1945 a 1964, com 52%. Os dados sugerem que, no Brasil, a maturidade pode estar associada a um maior equilíbrio emocional e afetivo, refletindo em mais satisfação nos relacionamentos. Mulheres relatam menos satisfação do que homens. Outro ponto destacado pela pesquisa é a diferença de percepção entre os gêneros. Enquanto 63% dos homens brasileiros afirmam estar satisfeitos com sua vida amorosa, entre as mulheres esse número cai para 55%. Na média global, essa distância é menor, mas ainda presente. Homens registram 61% de satisfação, contra 58% das mulheres. Esses resultados reforçam debates importantes sobre carga emocional, expectativas sociais e desigualdades que ainda atravessam a experiência afetiva feminina. Brasil é o mais insatisfeito da América Latina. Apesar de América Latina aparecer com bons índices em comparação global, o Brasil ocupa a última posição entre os países latino-americanos analisados quando o assunto é satisfação amorosa e sexual. Apenas 59% dos brasileiros se dizem satisfeitos, número ligeiramente menor do que o registrado no ano anterior. No ranking mundial, os países com maiores índices são Tailândia, 78%, Indonésia, 78% e México, 72%. Já o Japão aparece na última colocação, com apenas 33% de satisfação. Quando a pergunta é sobre o sentimento de ser amado, o Brasil volta a aparecer abaixo de outros países da região. Cerca de 74% dos entrevistados dizem se sentir amados, enquanto México, 86%, e Colômbia, 87%, lideram esse indicador. Mais uma vez, o Japão aparece com o menor percentual, 51%. Casamento ainda está ligado a maior satisfação. A pesquisa também mostra uma diferença marcante entre solteiros e casados. Globalmente, 72% das pessoas casadas relatam satisfação com a vida amorosa e sexual, enquanto entre solteiros o índice cai para 50%. No Brasil, os números são mais altos, casados são 83%, enquanto solteiros são 70%.
Ainda assim, a diferença entre os dois grupos permanece significativa, indicando que relacionamentos estáveis podem contribuir para uma sensação maior de segurança emocional, embora isso varie de caso para caso. O que esses dados revelam? Os resultados apontam que a satisfação amorosa é influenciada por múltiplos fatores: idade, cultura, gênero, contexto social e tipo de vínculo afetivo. Mais do que comparar gerações, a pesquisa abre espaço para refletir sobre como as pessoas têm buscado conexão, equilíbrio e bem-estar emocional em um mundo cada vez mais acelerado. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece sobre a indissolubilidade do casamento, mas, na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita, não é da satisfação do coração e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, diz-se que o casamento é de conveniência e, quando as bolsas estão bem aquinhoadas, diz-se que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união, resultando, frequentemente, separarem-se por si mesmos os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei imutável dos homens. Esta foi a crônica do amanhecer de 12 de abril de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.